Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prevenção e a repressão criminal na esfera policial. Ela existe? Elas são possíveis? Bem, são essas questões que vamos tentar responder ao longo dessa transmissão. Mas, como tenho feito sempre, eu vou aqui pedir aos amigos, aqueles que assistem e gostam, que se inscrevam no canal, dê o seu like, curtam e compartilhem, com os amigos, pessoas que eles entendem, que gostam desse assunto relacionado à segurança pública. Bem, dito isto, vamos passar ao tema propriamente dito. Vamos, inicialmente, à prevenção criminal na esfera policial. Então, eu estou limitando o assunto à esfera policial, à atividade da polícia. Então, a prevenção criminal, tecnicamente e juridicamente, são possíveis na esfera policial? Bom, o que é prevenir? Prevenir é adotar providência que proporcionem que o crime não aconteça, que impeçam aquele delito. Não é? Então, vamos às formas que são encontradas para que se possa prevenir a criminalidade na linguagem popular. A primeira delas, que foi muito difundida, muito divulgada e é até hoje, é que aquela máxima, a presença do militar fardado inibe a criminalidade. Essa é a primeira. Então, a presença do militar fardado fatalmente impedirá a ocorrência do delito. E um dos órgãos que trazem muito essa informação, não diretamente como disse, mas é a imprensa. A imprensa faz uma grande propaganda da prevenção criminal. Muita mesmo. Inclusive, passaram a adotar a prática de entrevistar os militares em 99% dos casos acontecidos. E aí eu não vou entrar no mérito da competência, porque sobre isso nós já falamos no vídeo anterior. É só vocês acessarem o canal Segurança Necessária e lá estão todos os vídeos sobre segurança pública. São vídeos instigantes e cada um poderá dizer se concorda ou discorda, se está certo ou está errado. Então a imprensa divulga muito. A presença do homem fardado inibe a criminalidade. Também as comunidades, em razão dessa massificação desse slogan, que eu considero um slogan, a presença do homem fardado inibe a criminalidade, quando vão para as reuniões relacionadas à segurança pública, comissões de segurança pública, conselho de segurança pública, reuniões voltadas para a segurança pública da comunidade, elas então ficam inebriadas por esses conceitos e o que elas fazem? Pedem mais militares para os seus bairros. Elas não conseguem se sentir seguras sem estar olhando para o militar fardado, quando deveria ser o contrário. A comunidade tem que se sentir segura na ausência do militar fardado. Essa é a questão. Muito bem. Vou dar um exemplo para vocês. A imprensa destaca um repórter para fazer uma matéria sobre a questão da insegurança pública.
E, com outro detalhe, a imprensa dimensiona, massifica a insegurança pública. A imprensa dá uma conotação gigantesca à insegurança pública. A insegurança pública, se ela tem um patamar X, ela eleva X ao quadrado mais Y. Ela massifica essa insegurança pública. Quando não tem assunto relacionado a crimes, ela busca em outros estados para colocar para que pessoas daquele município lá do interior não percam o contato diário com a insegurança pública. Mesmo que elas nunca tenham sido atingidas pela insegurança pública, elas se sentem aterrorizadas em razão da propaganda diária que é feita. E como solução, a presença do homem fadado em nível de criminalidade. Então, a imprensa superdimensiona a insegurança pública. E aí, com esse objetivo, eles procuram essa rua, e essa avenida, então, ela é uma avenida bastante movimentada, urbanizada, e no horário de 11h30, horário de almoço, sol quente, o repórter está ali, aí vem uma senhora, 45, 50 anos, então eles abordam essa senhora. Onde a senhora mora? Ela fala, moro 2 quilômetros adiante. E a senhora vem de onde? Vem de 1 quilômetro aqui atrás, é onde o local, local de trabalho. Ah, tá. A senhora passa aqui nesse local todos os dias? Passo. Há quantos anos? Ah, mais ou menos uns 20 anos. Muito bem. A senhora se sente segura? Olha, horário de 11h30, ela na presença do repórter, com todos os auxiliares do repórter ali, trabalham com ele, mas o público, as pessoas, os transeuntes passando ali ao lado dela, carros passando para lá e para cá, o comércio todo aberto, ela olha para um lado da avenida, olha para o outro lado da avenida, ela não vê o militar fardado, a resposta dela é automática. Não, não me sinto segura. É um absurdo. Não tem policiais nessa rua. Isso aqui a gente está entregue à própria sorte. Aí o repórter pergunta, a senhora foi assaltada quantas vezes aqui nessa localidade? Ela responde, bem, eu nunca fui assaltada. Nunca sofri nenhum constrangimento, nada aqui. Ah, não? Mas a senhora se sente segura? Ela olha para um lado, olha para o outro, não vê o militar fardado e automaticamente a resposta dela é, eu não me sinto segura. Isso é uma massificação da propaganda. Que a presença do militar fardado inibe a criminalidade. Agora vamos à questão prática. Inibe mesmo? Então, vamos buscar essa resposta ao longo da nossa história. A nossa história, que eu digo, é a história mundial. O presidente John Kennedy, quando foi assassinado, ele estava sozinho? Claro que não. Ele estava com um aparato policial e militar gigantesco. Mesmo assim, ele foi assassinado. O Papa, quando foi alvejado, ele estava sozinho? Não. Ele estava com um aparato militar gigantesco. Gigantesco. Tanto fardados quanto a paisana. Aí as pessoas vão dizer, não, mas isso aí é coisa que aconteceu lá longe, não tem nada a ver conosco aqui do Brasil, são aqueles que
que professam a dialética negativa, é assim que eu digo, professam a dialética negativa. Porque algum motivo tem, não sei qual, mas pode ser descoberto algum dia. E aí, eles dizem, não, mas aqui no Brasil, então vamos trazer para a nossa realidade. Vamos trazer para a nossa realidade. Notícia-se todo dia, na mídia, escrita, falada, televisada, delegacias que são arrombadas, de lá de dentro se levam armas, munições, drogas, objetos de valores, que foram apreendidos ao custo de muito sacrifício de investigação. Mas delegacia não tem ninguém para trabalhar? Não, concordo. Elas estão abandonadas à própria sorte. E lá na frente, esse vídeo vai esclarecer por quê. Vamos às penitenciárias, aos presídios, ações de meliantes que buscam e conseguem libertar detentos pertencentes às suas facções, presos que logram êxito em empreender fugas, mas os presídios, eles têm a polícia penal, essa polícia uniformizada, bem armada, que estão ali só para tomar conta e manter a integridade física e moral do detento. Manter a sua custódia, a sua segurança. Não seria uma prevenção criminal, não? Surtiu efeito? Não. Mas a dialética negativa, os adeptos, mas sempre vão trazer um senão. Vamos adiante. Quartéis militares de onde são furtadas armas. Lá não tem militares fardados, bem armados, em serviço, e ali só para impedir que alguma coisa estranha aconteça naquele batalhão? Não é verdade? E quando o próprio militar fardado e em serviço é vítima do crime? Quem nunca tomou conhecimento de incursões de marginais que atentam contra a integridade física e contra a vida de militares em serviço e logram êxito em roubar a arma, a munição, explosivos que muitas vezes eles carregam para o desempenho de suas atribuições? Não é? Militares que são mortos estando fardados e armados por questões pessoais, questões envolvendo crimes e uma série de fatores aí que são difundidos na mídia. Bom, se o próprio militar fardado é vítima, como é que eu posso dizer que a prevenção é 100% segura? Não é. Não é. Não é verdade? Então, a gente tem todas essas situações. Aí, começou a se divulgar que era necessária a colocação de câmeras filmadoras.
Isso foi uma febre. Todos os recintos colocaram câmeras e virou um Big Brother. Impediu a ocorrência do delito? Houve essa prevenção alardeada? Não, mas aí vamos colocar então cerca elétrica. Os furtos, os roubos continuaram acontecendo. Vamos colocar alarmes. Só a câmera não, mas tem que ter o alarme também. Aí colocou-se alarme com sensores. Os furtos, os roubos continuaram acontecendo. Então, é muito clara a imagem de que a prevenção, ela não é possível. A prevenção criminal, ela não é possível. Vejam bem, um delegado estava conversando com outro, por coincidência eu ouvi, quando ele dizia que na delegacia dele, num município bem populoso, ele tinha uma escrivã e tinha restrição médica, ele tinha uma agente e uma investigadora, cada estado da federação tem um nome, um é detetive, outro é agente, outro é comissário, outro é inspetor, e cada um tem a sua nomenclatura, mas todos têm a mesma atribuição, basicamente. Então, esses dois profissionais com restrições médicas, inclusive nem arma podiam portar porque a restrição era psicológica. Tinha um investigador, um detetive, que tinha problema de alcoolismo, e ele tinha só um policial em condições de trabalhar. Mas esse policial, ele era obeso, ele não tinha laudo restritivo, mas em compensação ele era obeso. E ele então era o único que saía da unidade policial para fazer entrega de expediente, de flagrante, de procedimento administrativo normal da unidade policial. E aí, ele estava lá trabalhando, normalmente, chegou uma senhora, que era presidente da CDL, clube de diretor logístico do município, e exigindo providências do delegado. Mas, pois não, vamos relatar o fato. O fato era o seguinte, a loja dela fora assaltada. No roubo, eles levaram muita coisa, muito dinheiro, muitos valores. Eram 3 indivíduos fortemente armados. Esse é o relato dela. E que saíram correndo após o encerramento, e que ela então ficou desesperada. O delegado, que era um delegado experiente, tinha conhecimento de como funciona a estrutura de segurança do Estado e sabe quem tem proteção e quem não tem, perguntou para ela, e o PM que estava na sua loja paisana? Ela, como foi, a pergunta foi a queima-roupa, ela respondeu rapidamente, não, ele foi assaltado, levaram a arma dele também. E a senhora já não foi no batalhão? Aí ela falou, não, eu fui, realmente eu fui no batalhão, mas eles mandaram que eu procurasse o senhor aqui. Esse delegado, como era uma pessoa bem informada no município onde ele prestava serviço, ele disse, mas a senhora, na semana passada, teve uma reunião para tratar de segurança pública aqui no município, a senhora como presidente da CDL, a senhora foi a primeira a pedir mais militares para o batalhão, alegando que o batalhão tinha pouco militar. E a senhora, em momento nenhum, pediu policiais civis aqui para a delegacia, para atendê-la nos momentos de necessidade.
Ela ficou muito constrangida, mas como o fato era verdadeiro, ela então se retirou da delegacia e foi ver o que poderia resolver, segundo a versão do delegado. O que eu quero mostrar é que as pessoas não conhecem as atividades, não conhecem as atribuições, elas são influenciadas pela mídia. Então, estou mostrando como as pessoas se comportam. Veja bem, um indivíduo resolve que ele quer uma televisão, mas ele não quer comprar. Ele resolve que ele vai furtar essa televisão. Aí ele elege um bairro de classe média, escolhe desse bairro um quarteirão e fala, bom, nesse quarteirão todas as casas têm televisores. E eu vou furtar uma. Aí ele vai passando no quarteirão, na primeira casa tem um vigia já um senhor idoso, que está ali apenas para fazer a figuração, mas ele dorme mais do que vigia. O indivíduo olha e fala, não, ele tem vigia, eu vou passar para a seguinte. Na seguinte tem cerca elétrica, ele olha, eu vou passar para a seguinte. Na seguinte tem alarme, ele olha, vou passar para a seguinte. Na seguinte tem uma câmera de vídeo, ele olha e vou passar para a seguinte, porque eu quero uma mais fácil, eu não quero complicação. Aí ele chega na próxima, tem um muro alto, portão com grade, e um cachorro dentro, ele passa para a seguinte. Na seguinte, ele vê, não tem nenhum esquema de segurança, não tem nada. Ele olha e fala, essa aqui eu vou entrar. O portão, inclusive, está aberto, o muro é baixo. Ele dá a volta, não tem ninguém em casa. Ele força a porta da cozinha, vê que ela é de compensado, essas portas que se usam na parte interna das casas. Ele então vai lá, força a porta, ela abre facilmente, ele entra, pega a sua televisão e vai embora. A pergunta é, os elementos usados anteriores para fazer a prevenção da criminalidade foram determinantes para que os televisores que tinham nessas casas não fossem furtados? Foram eles que determinaram que não ocorreria ali o furto, porque tinha cerca elétrica, tinha vigia, ou outra tinha câmera de vídeo? Foi isso que determinou? Não, não foi. Foi o objeto almejado pelo marginal que determinou o local do furto. Por quê? Porque em todas as casas tinha o que ele queria. Agora vamos mudar o cenário. Vamos colocar aqui, por exemplo, na primeira casa. Na primeira casa, o meliante tem a informação privilegiada de que o proprietário daquela casa recebeu uma indenização de 500 mil reais. De 500 mil reais. Ele então sai de casa para furtar aqueles 500 mil reais. Ele vai encontrar esses 500 mil reais em qualquer outra casa? Não. Ele sai preparado para aquele evento. Então, com certeza, aquele vigia não será empecilho para ele. Ele vai render o vigia, seja aquele vigia qualquer um. Porque ele vai preparado para aquela ação. Então, ele vai render o vigia, se for necessário, ele vai matar o vigia e vai praticar o furto, ou roubo, ou latrocínio. E vai pegar os 500 mil reais e ainda a televisão que ele queria. A questão é essa. A questão é essa. O que determina a ocorrência do fato não é o grau de prevenção que você coloca, mas o grau de ambição do objeto que tenciona se apoderar o indivíduo, o infrator, o marginal. Correto?
um exemplo que vai eliminar qualquer discussão. Vamos dizer que eu coloque num local todos esses aparatos de segurança que eu citei. Vigia fortemente armado, não um, mas quantos forem necessários. Sensor de calor com alarme, cerca elétrica, paredes blindadas, caixa forte mesmo, fechada com cadeado, com trava que só destrava com código. Vamos supor que eu coloque tudo isso num determinado local. Assim mesmo, esse local é possível que ele seja arrombado, roubado, assaltado na linguagem popular? É possível. Basta que ali tenha o que o bandido quer. Eu vou dizer um caso concreto que vai liquidar essa história. O Banco Central em Fortaleza. Uma caixa forte e inexpugnável, com todos os recursos de segurança. E ela não foi roubada? No caso, furtada, um furto super qualificado, porque lá dentro tinha tanto dinheiro que uma pessoa comum como eu não consegue contar. Então, a prevenção foi possível? Não, ela não é possível. Agora vamos a uma hipótese que é mais contundente ainda. Eu já falei quando o militar ele é vítima, que ele não consegue e a prevenção falha, mas vamos supor que o próprio militar em serviço pratica o crime. E quando eu falo militar, eu falo em todas as esferas, federal e estadual. Quando ele pratica o crime, ora, a presença do militar fardado não inibe a criminalidade? A presença dele mesmo, fardado e em serviço, por que não inibiu? Aí os adeptos da dialética negativa vão inventar uma série de fatores, por que isso, por que aquilo, não interessa. O motivo não interessa, interessa que não preveniu. E aí eu posso dar alguns exemplos. Todos esses exemplos que eu trago para vocês são veiculados na mídia. Alguns eu invento para facilitar o entendimento, mas que são possíveis de ocorrer e ocorrem todo dia. Vou dar exemplos. Lembram-se daqueles 2 cabos do Exército que pegaram um caminhão oficial caracterizado e vieram do Mato Grosso do Sul trazendo uma carga de drogas, foram presos em São Paulo? Pois eles estavam fardados, carro oficial, e automaticamente acredito que eles foram autuados em flagrante, não sei aonde chegou a investigação, mas eu acredito que um caminhão não sai do seu batalhão para vir para outro estado sem autorização superior. Eu acredito que isso não é possível, sair sem autorização superior. Bom, primeiro exemplo. Segundo exemplo, foi publicado na mídia um coronel da aeronáutica que usava a aeronave da Força Aérea para fazer o transporte de droga. Um exemplo que aconteceu mais recentemente, foi muito badalado, muito divulgado. Aquele sargento da Força Aérea, da Aeronáutica, que fazia parte da tripulação do avião de apoio presidencial e que, ao desembarcar na Espanha, foi preso transportando certa quantidade de cocaína. E me parece, foi divulgado também, que a investigação levou a outros militares da aeronáutica.
estava fardado, em serviço, inibiu, a presença dele mesmo fardado inibiu a criminalidade. Vou dar um outro exemplo. No batalhão da UPP de uma comunidade do Rio de Janeiro, estava guardada e foi descoberta certa quantidade de droga dentro do batalhão. A presença de uma unidade inteira inibiu a possível criminalidade no seu resultado da apuração. Mas o fato é que aquela droga não podia estar guardada ali. Outra mais, me parece que no estado de São Paulo, um departamento de polícia, os policiais em serviço tomavam conhecimento de que determinada pessoa recebeu uma certa quantia, iam lá, em missão oficial, extorquí-la. A presença dos policiais, aí no caso aí eram policiais civis, inibiu a criminalidade, para eles mesmos estavam praticando. Então, onde fica a prevenção? Um outro caso foi muito divulgado no Nordeste, se não me falha a memória, no Ceará, se colocou uma câmera e uma escuta numa viatura. O que verificaram de ilícitos praticados pelos militares enquanto em serviço que se destinava a proteger a sociedade. E aí, aonde fica a prevenção? Não é verdade? Onde fica a prevenção? E as pessoas são induzidas a acreditar que a presença do homem fardado inibe a criminalidade. E em toda reunião de segurança pública, elas vão para lá e pedem, quero mais militares por esse batalhão. E a delegacia, não, a delegacia não presta para nada. É assim que eles falam, não resolve nada, não faz nada, mas quando acontece o fato, eles correm para a delegacia para pedir justiça. Um dos responsáveis por essa distorção de entendimento é a mídia. Muito bem. A gente pode ter prevenção criminal fora da esfera policial? Quando eu falo prevenção criminal, é o controle da criminalidade. Você pode ter um melhor controle da criminalidade fora da esfera policial. Eu digo sempre, você tem ações de governo e ações policiais, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é como se fosse uma especialidade. Você não tem a Secretaria de Saúde, de Educação, de trabalho, cada um não faz a sua parte. Como a segurança pública, ela envolve toda a atividade social da comunidade, basicamente você não vai ter nada que não tenha ali a segurança pública. Então, como é que o governo, fora da polícia, ele consegue melhorar o controle da criminalidade? Por exemplo, que aí chamaríamos de prevenção criminal, que não é, porque o crime é um fenômeno social, ele acontece independente de qualquer coisa, ele vai acontecer. O que acontece? Por exemplo, vamos supor que o governo, aí não interessa se é municipal, estadual ou federal, ele pega um determinado bairro, como eles fazem sempre, para desenvolver um projeto piloto. Vamos
desenvolver um projeto piloto para reduzir o índice de criminalidade. Aí ele vai lá, urbaniza o bairro, põe água, põe luz, né? Iluminação, a eletricidade para todo mundo, asfalta tudo, bota creche, bota escola, bota posto de saúde, faz programas social de lazer, de cultura, de esporte. Automaticamente, o marginal ele vai passar a ficar no foco da sociedade. A sociedade está organizada, ele vai ser facilmente identificado. Ele mesmo se afasta. Então, esse programa é um programa exitoso e serve como bandeira política para muitas pessoas. Correto? Então, esse tipo de prevenção, que é o controle criminal, ele pode ocorrer fora da esfera policial. E para esse controle, essas ações são mais eficientes. Certo? Aí, vamos continuar com a nossa prevenção criminal. Então, eu estou falando agora prevenção criminal na esfera policial. Ela não existe. Ela não existe. Mas as pessoas vão para as reuniões das associações de moradores, vão tratar do tema segurança pública. Aí as pessoas encarregadas de serem interlocutoras fazem a seguinte colocação: bem, vocês, se fossem governador, vocês investiriam na prevenção criminal ou na repressão criminal? Bom, como eles estão ouvindo sempre a prevenção através da mídia, ele já tem uma ideia formada, mas a pessoa que está lá, o interlocutor, quer reforçar. E diz o seguinte: então veja bem, o que é a prevenção? Prevenção é o seguinte: nós vamos colocar aqui um número de policiais e não vamos permitir que aconteça o crime. Por exemplo, que o seu filho seja morto. O seu filho não vai ser morto. Então isso é a prevenção criminal. A grosso modo, eu estou dizendo, a grosso modo. E aí ele conclui: e a repressão criminal? O seu filho vai ser morto, nós vamos apurar. Qual que a pessoa automaticamente vai preferir? Vai preferir a prevenção. Então, se vocês querem prevenção, vocês vão lá no governador pedir mais militares para o batalhão. Por quê? Se convencionou que os militares fazem a prevenção. E a polícia civil, que é uma redundância, a polícia só deve ser civil para policiar a sociedade, faz a repressão. E nós estamos aqui dizendo que a prevenção, ela tecnicamente não existe. Já demonstrei para vocês que tecnicamente ela é impossível. Porque se o próprio policial militar é vítima do crime, em serviço, fardado, como é que alguém pode dizer que a prevenção ela é possível? O conceito é: quando você atua com todos os mecanismos para impedir, não, é para dificultar a ação do criminoso. Então, você coloca lá cerca elétrica e tudo é para dificultar a ação do criminoso, para que ele tenha mais dificuldades em concretizar o seu intento, concretizar o seu ato. Quem nunca ouviu falar de que pessoas sob escolta do Estado, fortemente guardada por policiais, quer seja civil, militar ou federal, sofreu atentado e foi morta? Quem nunca ouviu falar? Ora, os policiais, quer seja civil, federal ou militar, eles não estavam presentes ali? Como que a pessoa foi morta? Nós tivemos um caso emblemático recentemente que tentaram contra a vida do candidato hoje atual presidente. E ele não estava sozinho, ele estava guarnecido.
Os adeptos da dialética negativa vão dizer, não, mas ele não interessa. Não interessa o argumento que você queira trazer para dizer que a prevenção é impossível. Ela é impossível. Você trabalha com a possibilidade de dificultar a ação do criminoso. Nunca impedir, porque impedir, todo profissional de segurança pública sabe que é impossível. Correto? Mas aí, já sabemos, já vimos que a prevenção criminal ela é impossível, vamos passar à repressão criminal. E a repressão criminal na esfera policial? Estamos aqui discutindo o tema na esfera policial, não saímos dela. A repressão criminal na esfera policial. Falta falar da prevenção criminal juridicamente. Eu falei, tecnicamente ela é impossível, mas juridicamente ela é possível? Então diz, ninguém pode ser preso antes de iniciar a execução do delito. Só isso mata qualquer discussão. Então, a partir do momento em que eu não inicio a execução do delito, eu não posso ser preso. Quando eu inicio a execução do delito, a prevenção ela já foi superada, porque nós estamos já na fase de consumação. Se nós estamos na fase de consumação, a fase preliminar já passou. Se já passou, a prevenção já falhou. Então, a prevenção criminal tecnicamente não existe e juridicamente também não. Matamos esse assunto. Vamos passar à repressão criminal. A repressão criminal na esfera policial, ela existe? A imprensa é mestre em fazer isso. Não, porque houve um homicídio, houve aquilo outro, e ninguém foi preso. Até agora ninguém foi preso. Ora, mas a cadeia, ela regenera alguém? Ressocializa alguém? A própria imprensa diz que não. Diz que é comum sair na imprensa que as cadeias do Brasil são a universidade do crime. Que a pessoa entra lá ladrão de galinha e sai assaltante de banco. E por que essa ânsia de colocar todo mundo na cadeia? Será que a prisão em flagrante do elemento é uma repressão criminal? Então vamos ver. Houve o delito, o autor, ou possível autor, que até de ser condenado, ele não pode ser considerado autor, ele é o investigado. Então vamos tratá-lo como possível autor. Deu o azar de ser encontrado em flagrante. Foi conduzido à delegacia, o delegado autor lhe deu nota de culpa, mandou recolher ao presídio. Ele passou a responder o processo criminal e esse processo rolou 1 ano e meio, 2 anos, muitos rolam até mais. E ao final, ele foi absolvido. Ele foi absolvido. E aí? Temos aqui uma repressão criminal? Houve a repressão criminal porque ele foi preso em flagrante? A prisão em flagrante, a prisão provisória, a prisão preventiva são medidas que são usadas para poder se produzir as provas necessárias para que o processo tenha um bom termo, tenha uma boa tramitação, para que as testemunhas e as vítimas não se sintam ameaçadas. Ela não é uma repressão criminal. E quando é que acontece essa repressão criminal? Ela existe, na minha opinião, mas ela se dá fora da esfera policial. Ela se dá quando o juiz sentencia o réu a 20 anos de cadeia e manda recolhê-lo ao presídio, a sentença transitou em julgada, ali se processou a repressão criminal.
ele foi repreendido, ele foi reprimido pelo seu ato. Então, segundo a minha ótica, na esfera policial nós não temos nem prevenção criminal, nem repressão criminal. Mas há algum tipo de repressão na esfera policial? Vamos responder essa questão também. Vamos responder essa repressão também. Foram na comunidade, fizeram aquela propaganda, a comunidade pediu mais policiais militares, mas aí houve um homicídio. Mataram um jovem de 17 anos. Mataram a tiro. Seus pais foram orientados a procurar a delegacia local. Chegaram lá e encontraram a delegacia. Se não tivesse fechada, deveria ter um delegado, um escrivão, 2 ou 3 policiais, sem a mínima condições de trabalhar, de atuar. Aí, o delegado, o escrivão, esses policiais estavam lá, em um número pequeno, mas são especialistas. Eles são especialistas em dar desculpas. Não posso fazer porque não tem gente, não posso fazer por isso, não posso... O certo é que ele dá tanta desculpa que essa família vai embora. Mas quem é essa família? O rapaz vítima do homicídio é filho do líder comunitário do município, da localidade. E essa localidade é uma localidade que tem em torno de 3.000 habitantes. 3.000 residências, quer dizer, com um número de habitantes maior ainda. Como esse líder comunitário é benquisto, é uma pessoa querida, todas as pessoas ficam compadecidas dele, aí ele resolve juntar essa comunidade e junta lá uns 1.000 moradores e resolve fazer um protesto pacífico, fazer uma caminhada até o Palácio do Governo para protestar, querendo efetivamente uma segurança pública. Aí no trajeto eles vão caminhando pacificamente, eles encontram a polícia. Mas é a mesma polícia que estava lá na delegacia, que não podia atendê-los, uma polícia fraca, sem recurso, sem equipamento, sem nenhuma unidade policial decente para trabalhar, casas alugadas de qualquer jeito, em qualquer lugar. É essa polícia que eles encontraram? Com certeza que não. Eles encontraram pela frente a polícia militar. Mas lá estava o Batalhão de Missões Especiais, com arma de bala de borracha, né, o elastômetro, granada de efeito moral, todos muito bem equipados. Tinha também o batalhão de choque, com granadas de gás lacrimogêneo, mais cacetetes de choque. Tinha ainda o regimento de cavalaria, os cavalos, os policiais todos bem equipados e os cavalos também, todos muito bem tratados, em forma,
com aquele protetor de cara que impede que seja atingido os olhos, boca, nariz, testa, pontos sensíveis do animal, né? Tinha ainda também a companhia de cães. Os cães, todos bem, estrutura física excelente. Só para ser um pouco engraçado, até os dentes estavam escovados, não tinha uma cárie. Essa polícia é que a comunidade vai encontrar. Mas é a mesma polícia que eles pediram todos os dias, em todas as reuniões. Em todos os dias, em todas as reuniões. E vão protestar por justiça na porta das delegacias. Muitas vezes na porta das delegacias fechadas. Que eles nunca se dignaram a pedir policiais para trabalhar lá. A segurança pública ela é tão importante e as universidades começaram a perceber e trouxeram para estudar. E automaticamente, isso é preocupante, vai influir na formação dos militares estaduais. Muito bem. E lá eles dividiram a segurança pública da seguinte forma: primária, secundária e terciária, tipo a pirâmide das necessidades do ser humano. Eu não vou discutir a pirâmide, essas coisas, porque não é o caso. Eu apenas quero dizer como é que as coisas vão sendo encaminhadas, vão se transformando as coisas cada vez mais complicadas, né? E a população, ela vai pedindo isso ou aquilo sem saber o que está pedindo. Eu não divido assim. Eu divido a segurança pública em dois segmentos: a segurança institucional e governamental e a segurança pública individual e comunitária. Então vocês vão entender bem essa distinção agora. Quem faz a segurança pública individual e comunitária? Quem faz? Quem deveria fazer constitucionalmente? Competência constitucional. Não estou aqui falando de mazelas. Eu trato das questões legais. Quem deveria fazer essa segurança é a Polícia Civil. É aquela delegacia lá que não tem a menor condição nem de garantir a sua própria segurança. Essa delegacia que constitucionalmente tem que atender a comunidade, tem que estar lá dentro dioturnamente investigando. Porque a investigação deve ser constante. Ela não pode acontecer só quando interessa a alguém. Ela tem que ser dioturna. Porque só assim você controla a criminalidade. Então, quem faz essa segurança individual e comunitária é a Polícia Civil. Não é a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária é uma das atribuições da Polícia Civil. É a Polícia Civil. E a outra, segurança institucional e governamental, quem faz são os militares estaduais. É essa polícia que impede que o povo tenha acesso ao poder público, ao governo, porque estão reivindicando algo que tem efetivamente direito e é dever do governo, mas o governo não quer fazer. Então, usa os militares estaduais para fazer a sua segurança em detrimento do interesse do povo. E é isso que aconteceu nesse exemplo que eu estou dando aqui. É um exemplo hipotético, mas
que acontece por aí afora. A mídia sempre está divulgando. O povo vai à delegacia pedir por justiça e depois faz o manifesto. No manifesto encontra a polícia militar pela frente e aí o pau quebra. É agressão para todos os lados. E aí quando vai para a reunião de segurança pública, ele pede mais PM para tomar mais cacetada. E é mentira o que eu aqui estou falando? Se for mentira, me desmintam, me conteste. Então, aí a segurança pública eu divido individual e comunitária, institucional e governamental. Vocês puderam acompanhar esse raciocínio? E o governo diz que está investindo na segurança do cidadão. É onde eu concluo dizendo que isso é um engodo. É uma mentira. É um estelionato governamental que é aplicado no povo, que é induzido a pedir para ser enganado. Muito bem, com essa conclusão, eu termino aqui esse vídeo, agradecendo a todos pela atenção e dizendo que os próximos vídeos serão a ascensão militar no Brasil e um outro vídeo relacionado ao Poder Judiciário, que eu ainda vou verificar o título. A todos, o meu muito obrigado.